Bom dia especializadas para todas, en temas muito financieros bem-vindas a para essa mujeres nova empresarias. sessão de Challenge de Mientras te acesso van a financiamento conectando, para mulheres pasamos directo a empresárias. la... ¿Qué es lo que buscan Hoje qué es lo vamos que persiguen falar los o financiadores que os cuando financiadores reciben una querem solicitud de quando eles financiamiento recebem y uma cuáles son solicitação de las financiamento e que coisas características. Y vamos específicas a ver eles en esta revisam. sesión E que vamos ver nessa ahora vamos sessão a, que a agora integrar vamos todo lo integrar que todo que lo que hemos dicho y lo que o hemos que falamos, revisado las o que semanas revisamos anteriores. nas Vamos a semanas ver todas anteriores. estas cosas Vamos ver todas que essas se unen en coisas esta sesión que y vamos unidas a ver nessa cómo es sessão importante e para vamos los ver financiadores como é importante para os financiadores toda esta ter información toda essa completa. informação Vale. completa. La semana pasada hemos Na hablado semana de cómo passada falamos construir de como tu caso de construir negocio seu caso de y hemos negócio. hablado de la importancia Falamos de crear da importância de esa criar conexión essa entre el conexão financiamiento que entre o necesitas, que estás financiamento buscando, que você está y una procurando meta e uma clara de tu meta negocio. ¿Cuáles son clara tus do objetivos? negócio, ¿Cuál quais es os seus tu visión y objetivos, a cómo sua vas visão logrando e como esta vai visión a conseguir través essa ambição, essa visão algunas ao fases de longo de desarrollo de tu algumas fases negocio de con métricas desenvolvimento do seu claras, negócio, com métricas con claras, pasos bien com explicados passos y muy bem lógicos, explicados porque e muito estás lógicos, haciendo este porque trabajo no você solamente para está los fazendo financiadores esse y para trabalho não obtener apenas para os para financiadores e obtener para finanzas, obter pero es importante financiamento, también para mas fortalecer tu também para propia empresa, para tener fortalecer una a empresa sua própria muy empresa, para ter fuerte, uma muy empresa muito lógica forte, muito y, lógica bueno, fortalecida, e ¿no? Que está lista para fortalecida, né? Que todos los esteja shocks pronta para todos que os pueden llegar choques en el que mundo possam financiero. chegar, no mundo. Hemos hablado también de la Falamos importancia também da del retorno importância de do la inversión y retorno cómo sobre calcularlo. o investimento Y e hemos como hablado de las calcular. proyecciones. Las Falamos das proyecciones financieras projeções que necesitarás financeiras que você presentar vai a los precisar financiadores de apresentar aos financiamiento que financiadores, mas necesitas também que encima você pode para ver utilizar para cómo, você mesma, cómo para funciona mi ver como empresa en este momento funciona sin a nada minha recibir empresa a nesse cambio, momento, sem nada si a no logro câmbio. obtener Se eu não financiamiento, cómo consigo se desarrollará financiamento, mi como empresa vai se de desenvolver forma a minha financiera empresa de y maneira si logro financeira? obtener este E se eu financiamiento que estoy consigo buscando, o ¿qué va a financiamento que eu estou cambiar y procurando, cómo o lo que puedo vai mudar? mostrar en Como mis posso proyecciones mostrar nas financieras minhas y cómo lo puedo projeções mostrar a financeiras? un Como posso financiador? mostrar para um También hemos financiador? hablado Também de falamos la diferencia da entre el diferença capital de entre o riesgo capital y de los risco préstamos e os y porque empréstimos, es importante pensar porque isso muy bien é antes de importante tomar una pensar decisión muito qué bem tipo antes de de financiamiento realmente tomar estás uma buscando. decisão, que tipo de Hoy financiamento você está procurando. vamos a hablar, perdón, no Hoje, solo hemos hablado de esa diferencia entre el desculpe, capital de e ainda riesgo não falamos y los préstamos, lo dessa vamos a diferença hacer hoy. entre capital de risco Ah, e lo he empréstimo. hecho Vamos falar con el hoje. otro grupo la semana Eu pasada, fiz pero lo com vamos outro grupo na a semana passada, repasar hoy y mas también vamos he creado revisar hoje e una guía, também una pequeña guía criei de um varios pequeno tipos de guia de financiamiento que diferentes tipos pueden de utilizar financiamento que vocês ahora, hoy, podem pero utilizar también hoje, mas também en no el futuro, futuro, perdón, que puedes utilizar para que ver podem qué utilizar tipo de para ver financiamiento que tipo de existe financiamento y cuáles existe son los pros e y los cons quais os que prós e tengo os que contras revisar que antes de devo tomar una avaliar decisión. antes de tomar essa decisão. Bueno, Vamos hoy vamos a continuar hablar un poco de com isso. Hoje nós desde la vamos falar um perspectiva pouco del sobre a financiador, ¿no? perspectiva da Entonces, financiadora. identificar qué Vamos son identificar o o suelen que ser los documentos geralmente, que necesitan, que pueden quais geralmente recibir são os documentos que y eles que suelen precisam, que eles querem revisar receber cuando e que reciben una costumam solicitud. revisar ao receber uma Y vamos a solicitação. intentar hacer un Vamos primer tentar paso dar um en diseñar un primeiro plan de paso financiamiento realista. no, na Vale. preparação de um Tipos de financiamento financiadores, no realista. todos son Bem, o iguales. tipo de Los financiadores, bancos nem no todos são son igual iguais.
Os bancos não são o mesmo que os doadores e são diferentes dos investidores, porque procuram coisas diferentes. Os bancos procuram uma taxa de juro, os investidores procuram esse retorno, essa participação ou uma escalabilidade da empresa, e os doadores procuram mais do que nada um impacto. Eles querem que você use esse dinheiro muito bem, mas o impacto costuma ser muito mais importante para eles do que um retorno ou uma taxa de juro. Às vezes, se é realmente uma doação, eles dão o dinheiro porque acham que o impacto, porque acreditam no impacto, e você não vai ter que reembolsar esse dinheiro, e tampouco vai ter como essa taxa de juros ou percentagem de participação. Nas 2 próximas semanas vão praticar como abordar os financiadores, como se apresentar seu negócio, como falar. Se você está preparando um pitch, por exemplo, se está preparando uma conversa com um banco, como pode fazer, praticar. Então, não vou falar muito sobre isso nessa sessão, mas vou passar de forma muito rápida os documentos requeridos, das coisas que eles procuram. Ani, quase que não consigo ouvir você. Se escucha muy bajito, Ani. Estamos ouvindo muito baixo, Ani. Estão conseguindo ouvir? Perfeito. Eu tinha. Hola, ¿cómo están? Oi. Acabas de Você respondeu minha pergunta que era quando diz no slide. Saber isso é crucial quando você aborda um financiador. Abordar. Como é que nós vamos abordar os investidores? Como vamos ter esses contatos com ele? Enviando solicitação, você vai para um escritório do banco e diz, preciso de dinheiro, ou talvez você envia um correio a um investidor. É isso que eu quero falar com esse abordar. Ok, excelente. Obrigada. O seguinte slide. Então, quais as prioridades principais, segundo o tipo de financiador? Para bancos e fintechs, eles querem estar seguros de ter, se eles dão dinheiro, eles querem um reembolso. Isso é muito importante para eles. Como eu já falei, os doadores seriam impacto e sustentabilidade, ou costuma ser, porque às vezes, se é uma doação, eles dão esse dinheiro, você não tem que devolver o dinheiro, mas se você não faz o que deveria fazer, às vezes pode ser que eles peçam para você dar de volta o dinheiro. Então, você vai ter que ter uma estratégia muito clara para conseguir esse impacto do que você falou. Investidores, crescimento e retornos, e se são mistos ou híbridos, se, por exemplo, você tem uma mistura entre uma doação e um investimento junto no mesmo financiamento, bom, vai depender da combinação que você tenha. E o que eles procuram? Aqui vamos ver como as coisas que trabalhamos na semana passada se ligam, estão vinculadas. Falamos na primeira sessão do modelo de negócio e falamos da sua lógica de gerar renda. Falamos das margens, dos custos ocultos, por exemplo. Se você realmente consegue ter renda com sua empresa, se realmente a sua empresa é viável, se você não esquecer nenhum custo, se você tem toda essa clareza sobre a sua empresa, sobre seus custos, e se você pode combinar essa informação para criar essas projeções financeiras para determinar, ok, se eles me dão dinheiro, o que vou poder fazer com esse dinheiro? Qual a projeção financeira nesse caso? Eles me dão dinheiro, mas se
continuo sem dinheiro. Essa é a minha projeção financeira. Se eu recebo dinheiro, essa é a minha projeção financeira. E você pode jogar com diferentes cenários. Um cenário otimista, um cenário realista, falamos. Você pode jogar com isso para determinar, ok, vou precisar muito dinheiro, mas no cenário baixo não vou precisar de muito dinheiro, então talvez eu vá escolher um valor intermediário entre esses cenários para começar. As projeções financeiras também vão falar alguma coisa sobre a sua capacidade de repagamento, porque você vai ver fluxos de caixa adicionais, por causa desse financiamento que você conseguiu. E empréstimos, por exemplo, são esses fluxos adicionais que vai utilizar para repagar esse empréstimo. Então, os valores mensais que precisa para o empréstimo, você vai tirar dos seus fluxos adicionais. Essas são as coisas que os financiadores querem ver, que esse alinhamento estratégico esteja refletido no seu plano de negócios e que essa credibilidade financeira, ROI, a capacidade de pagamento também vai estar refletido no seu plano de negócios. E também a determinação da sua força operacional a partir da sua análise dos seus dados financeiros para determinar se você consegue cumprir suas promessas. Como eles avaliam? Clareza, já falamos muito nisso, né? Clareza na utilização do financiamento, disponibilidade de documentos financeiros básicos, a sua história ou tração, sua história. Não quero falar uma história de muitos anos, mas você pode ter uma história de vendas de 3, 6 meses que pode mostrar para um financiador. Por exemplo, os fintech vão aceitar, ou alguns bancos que dão microfinanças também vão aceitar. A força da sua equipe, a sua capacidade de entrega e a credibilidade de seus pressupostos. Por exemplo, poder falar, se você me dá 10 mil dólares, eu vou poder vender 1 milhão por ano. Então, me explique porque não sei se você vai conseguir. Porque eles dizem não. Por exemplo, projeções pouco realistas, uso vago ou genérico de fundos. Se você não não pode explicar o que vai fazer com o adicional que você vai conseguir, se você não tem os documentos ou se o seu negócio ainda não está pronto, se a base não é sólida. Um lembrete, o que é um bom ROI? Menos de 20% são regras gerais. Não estou falando que cada financiador faz desse jeito, mas costuma ser que abaixo de 20% requer uma lógica bastante forte e uma explicação. Um ROI de mais de 20% é interessante, mas vai ter que explicar muito bem como conseguir esse ROI muito alto e um ROI de maior ao 300%. Bom, vai precisar de uma lógica muito forte. Então, o razoável para muitas PMEs é entre 50% e 100%. E acho que na sessão da semana passada ou na anterior, não me lembro, vimos alguns casos de PMEs, alguns exemplos de empresas com regras gerais de cada tipo de empresa, que tipo de ROI e como pode utilizar no seu plano de negócios. Documentos chave.
como mínimo. Isso. Eu tenho uma lista, vamos compartilhar depois da sessão. Na academia, tem uma lista muito ampla com documentos que podem ser requeridos. Você pode começar a preparar-se usando essa lista. Agora só vou repassar alguns documentos-chave. Certificado de registro, porque você tem que demonstrar que é uma empresa formalizada. Demonstrações financeiras, passados e projetados. E também, eu diria, não coloquei aqui as suas projeções. Não apenas olhar para o passado, mas não apenas os balanços, as demonstrações, mas também as projeções financeiras. O plano de financiamento, já falamos desse plano de financiamento há 2 semanas, 1 ou 2 semanas. O plano de negócios, já passamos muito tempo falando nisso. E dependendo do país, a sua ID, o certificado de impostos, contratos, cartas de aliança com parceiros, por exemplo. Então, documentos adicionais podem ser essas histórias de impacto para doadores, por exemplo. A sua presença digital é muito importante e vocês vão ouvir nas próximas sessões, nas próximas semanas, ter uma presença digital nas redes ou o seu site é muito importante porque se eu vejo um nome, a primeira coisa que eu vou fazer é Google, quem é essa pessoa, quem é essa empresa, e se você não existe, do outro lado, você está me apresentando um plano de negócios com projeções maravilhosas, mas não existe, não sei se eu acredito em você. Então, essa presença digital é uma coisa muito importante. Pode ser apenas uma rede social, um site, mas tudo bem, possível? Aí também acrescentar ao comentário que não é apenas a importância de ter um site, o rosto visível das empresas, que dá aos clientes e aos financiadores segurança de que tem uma coisa do outro lado, um e-mail corporativo que possa ser arroba e o nome da empresa, e não arroba Gmail. Isso é muito importante. Pensem em vocês quando estão se contactando com clientes, fornecedores. Façam um exercício à inversa, se isso dá segurança para vocês. Então, isso apoia e ajuda a ter um bom negócio e oferecer maior confiabilidade. Obviamente, se estamos procurando financiamento, aos representantes do setor financeiro, mas também para clientes, fornecedores e outros. Sim, obrigada, Rocio. Eu quero acrescentar que é muito fácil utilizar Gmail como seu. Tem instruções, não sei como explicar, mas tem instruções para utilizar Gmail e comunicar com um correio corporativo. Mas não sei, não tenho o enlace, mas você vai utilizar Gmail, mas no seu correio vai se ver seu correio corporativo. Por exemplo, eu utilizo Gmail, mas quando eu envio esse correio, vai ver Venture, nome da minha empresa. O que Rosinha falou é isso. Uma apresentação profissional é sempre muito importante, mesmo para pequenas quantias. Gestando riscos e por isso eles procuram números faltantes, inconsistências, falta de uma lógica sólida e uma falta de uma apresentação pessoal, profissional, como falou agora a Rosinha. Bem, antes de ir com o exercício, eu quero falar uma coisa sobre o capital de risco em comparação com os empréstimos. Sei que tem muitas mulheres. Rocio, você quer falar alguma coisa? Bem.
Sei que tem muitas mulheres que podem falar, eu tenho medo da. Eu não sei se tenho que pedir um empréstimo, talvez é mais fácil ter esse capital de risco, porque eu tenho que reembolsar um empréstimo, não um investimento, não preciso pagar de volta essa pessoa, porque essa pessoa vai obter uma parte da minha empresa, é muito menos perigoso. Bem, eu quero explicar, não vou dizer que uma solução é melhor do que a outra, porque é a decisão de vocês. Mas eu quero explicar como você pode explicar essas duas opções. Ah, tem- isso é uma ferramenta e tem esse exemplo bem simples para explicar. Se você tem procura um empréstimo de US$ 5.000 e você compra um forno, e aqui estamos falando das projeções financeiras. Você tem uma projeção de agora e tem uma projeção no caso de obter esse empréstimo e comprar esse forno, e você vai ver que sua renda aumenta diariamente em US$ 50. Depois de 100 dias, mais um pouco, porque vai ter essa taxa de juro, mas depois vamos dizer que em 100 dias você vai conseguir pagar de volta esse dinheiro, esse empréstimo. O que eu quero dizer é que se você estiver considerando pedir um empréstimo ou não, é importante criar essas projeções financeiras para determinar quais as consequências boas ou ruins, quais as consequências financeiras para a sua empresa e se a renda adicional que você vai obter é suficiente para o pagamento mensal, se costuma ser mensal, para pagar o empréstimo. E se a resposta é sim, se você vai obter essa renda adicional maior do que o valor do empréstimo, o valor mensal do empréstimo e também considerando os custos que podem aumentar e outros custos que você talvez vai ter, mas se a sua renda adicional é maior do que o valor mensal do empréstimo, pode ser interessante considerar um empréstimo. No caso do capital de risco, sempre implica uma perda de controle. Quando a sua empresa é muito pequena, talvez não pareça muito importante, mas se você está construindo um negócio que talvez você quer dar para seus filhos ou quer utilizar para obter um impacto na comunidade, se você consegue obter um investidor com a mesma ambição, com os mesmos valores que você, talvez não tenha nenhum problema, mas vai obter um investidor que procure o crescimento antes do que o impacto social ou econômico, talvez pode ter um conflito entre esses dois valores. E nesse caso, nunca, nunca vai poder tirar esse investidor da sua empresa, salvo que você compre a parte dele, a sua participação que você deu, salvo que você consiga comprar essa parte até o final dos tempos, você vai ter esse investidor como coproprietário ou coproprietária da sua empresa. Então, os investidores típicos, como os VCs, mas também alguns investidores anjos, geralmente querem crescer rápido e procuram uma saída. Quer dizer, querem um retorno sobre seu investimento e não estão procurando um crescimento estável, devagar e o desenvolvimento de uma empresa familiar. Nem todos os investidores anjos, eles talvez podem ajudar você, podem oferecer muito valor, muitas dicas se tem muito tempo, mas nos dois casos é importante considerar
analisar muito bem qual é a sua ambição, o que você quer conseguir e qual das duas opções é a melhor para a sua empresa. Então, o capital de risco parece ser dinheiro grátis, mas na verdade é o dinheiro mais caro que você poderia aceitar. Bem, isso vou deixar por aqui, porque eu acho que cada uma de vocês pode ler ou revisar na academia do VIT. Só quero falar que o capital de risco, ou seja, um VC, um investidor anjo, seja um investidor de impacto, seja um empréstimo ou uma microfinança, você tem que visualizar como uma caixa de ferramentas. Não vai escolher uma ferramenta, se você tem que fazer alguma coisa na sua casa, não vai escolher a ferramenta mais barata. Vai escolher a ferramenta, a melhor ferramenta para o que você quer fazer. E o mesmo acontece com a decisão de qual tipo de financiamento você está procurando. Tem alguma dúvida até agora? Esse modelo nós vamos compartilhar no próximo slide, mas eu quero revisar bem rápido aqui. É um exercício, um pequeno exercício que nós vamos fazer de 5, 10 minutos para praticar um pouco, para conhecer mais um pouco esse modelo. Vocês podem usar como algo que você acrescenta no seu plano de negócio, mas pode usar para ajudar você na sua avaliação de como preparar esse plano de negócio na solicitação de financiamento. Então, você começa aqui, eu não sei, Rocio, se a gente pode compartilhar a versão Word, Eh, ou talvez na sí, la podemos academia compartir depois. en, sí, para que puedan Se descargarla un nós archivo en Word. podemos Perfecto. compartilhar como arquivo de PDF. Word, porque eu estou vendo aqui que é um PDF. Bem, o valor total que você esteja pedindo, prazo de pagamento. Bem, pode acrescentar informação, podem preencher esse formulário para ajudar você nos seus pensamentos. Como vai usar esse financiamento que você está procurando? Como para capital de giro, para vendas, para marketing, para outro tipo de vendas. Talvez você tenha alguma outra categoria, mas pode escolher ou acrescentar alguma categoria e colocar alguma descrição ou finalidade. E se você precisa de dinheiro para várias categorias, talvez explicar como você, quanto você vai precisar para cada categoria. A justificativa estratégica de financiamento, qual o objetivo específico do negócio e como esse financiamento vai ajudar você a atingir esse objetivo. Qual problema isso vai ajudar você a resolver? E tem alguns exemplos aqui de perguntas que um financiador poderia fazer para você ou enviar para você, e você vai precisar de uma resposta adequada para essa pergunta. Paula, eu estou vendo você só um minuto. Os resultados esperados, e são essas coisas que você também vai precisar demonstrar através da sua projeção financeira. Se você vai criando essa projeção da situação atual de hoje, o meu desenvolvimento é assim, e com o financiamento, o desenvolvimento vai ser assim. Então, você pode usar esse modelo para dizer, ok, vou criar essas projeções e qual a percentagem de aumento de receita em 12 meses, o ponto de equilíbrio estimado, ou ROI de financiamento, ver quarta sessão. Sim, hoje é a quinta, é a sessão da semana passada. E
Também documentos requeridos que você precisa para poder completar a solicitação. Pronto. Eu sei que 10 minutos não vai ser suficiente para completar tudo isso, mas eu gostaria, se vocês podem experimentar um pouco com a explicação do que você precisa. Se você pode criar um alinhamento entre as metas, as projeções, e você não vai ter as projeções financeiras com você agora, mas alguma ideia, ou talvez pode experimentar um pouco com essa ideia de se eu consigo obter US$ 25.000, eu vou fazer X e isso vai me ajudar a crescer por dois as minhas vendas, talvez. E vou fazer em 3 meses ou 6 meses. Eu gostaria de, se vocês podem pegar esse modelo nesse momento, revisar um pouco e vamos tomar 5 minutos para recapitular um pouco. Vocês já viram na tela? E depois vamos às salas de breakout para praticar um pouco e obter um pouco de retroalimentação. Bem, vou compartilhar os últimos slides. E são 3 slides antes de fechar essa sessão. E eu quero falar bem rapidinho de como se preparar. Vocês vão trabalhar nisso nas próximas semanas com Jimena e Mariana. Tem várias formas de interagir com financiadores. Como eu já falei, podem enviar um e-mail, solicitações em linha, tentar obter as reuniões com os bancos, com investidores, ou talvez algum outro negócio para obter mais informações sobre um investidor, se for preciso. Mais do que nada, eu diria, o que eu vi com muitas empresas aqui é que pode ser uma boa ideia, eu acho, mas é a decisão de vocês, mas eu acho que é uma boa decisão começar com os bancos se ainda não receberam financiamento antes. Começar com os bancos ao menos para praticar essa conversa, identificar se tem alguma fraqueza ou alguma coisa que vocês têm que trabalhar para fortalecer a empresa. Porque se vocês vão com o investidor, pode ser um grupo bem pequeno, e se o investidor diz, eu não confio nessa mulher, talvez tenham outros que também não vão confiar em você. E essa mensagem vai passar de um para o outro. Bem, aqui a importância conhecer muito, muito bem a sua empresa. Eu acabei de falar numa sala que a fundação do negócio é muito importante. Quer dizer, saber muito bem os seus custos, suas vendas, ter essas projeções financeiras, pelo menos começar aí e ter ideias sobre as suas metas, objetivos e poder traduzir em fases, em planos. Não apenas falar, eu gostaria que a minha empresa cresça. Ok, o que significa crescer? O que significa para você? Então, dedique um tempo para pensar nisso e conseguir explicar não só para você mesma, mas também a sua família, amigos e mais na frente a um financiador. É muito importante que essa lógica é muito importante. A administração, os dados financeiros e essa lógica do negócio. E eu também falei que as gravações vão ficar na academia e talvez vocês podem descarregar para que talvez em um mês, 2 meses, possam revisar as apresentações e ver, ok, Tonha falou muito, ou vocês esqueceram de alguma coisa que eu falei, vocês querem revisar.
alguma coisa que falou No, solo para ela? avisarles que quizás Sim, algunas Rocío. están en É versión só para privada avisar que, todavía, se como tienen que poder algumas revisarlas, pero igual sessões nosotros a partir del estão mes de como noviembre vamos a privadas, liberalizar la información en el campus, así que van a a poder partir visitar de el campus y novembro ver nuevamente toda la información. que Va a nós vamos continuar viendo toda la liberar essa información, solo informação por no si algunas no campus la e vão pueden poder descargar. ver novamente Bueno, toda a informação, continuar vendo toda essa informação. É só por si não conseguem descarregar. Bem, os pontos-chave de hoje, acho que temos só 3 minutos. Então, só quero falar que os financiadores não buscam a perfeição, mas buscam lógica e clareza. E é importante ter esse alinhamento, essa relação entre tudo que você esteja apresentando, o plano, documentos, dados financeiros, o histórico em termos de a sua apresentação, sua conversa com os financiadores e o histórico da sua empresa de 3 meses, 6 meses ou 6 anos. E o plano de financiamento não é apenas financeiro. Não é eu preciso de US$ 10.000. É uma explicação ao financiador de como você vai conseguir atingir seus objetivos e como o dinheiro deles vai ajudar você com isso. E é trabalho seu dar ao financiador confiança em você e no seu negócio. Bem, então, a próxima é a última sessão e se vocês podem começar com essa atualização do seu plano de financiamento, integrar ele no seu plano de negócio, talvez trabalhar um pouco nas projeções financeiras, como prática, não apenas, ou não necessariamente terminar, mas praticar um pouco com isso, experimentar um pouco e na próxima semana a gente se vê e em 2 semanas nós vamos nos ver novamente para resolver perguntas e tudo isso. Temos agora 1 minuto para perguntas.